Fala pessoal, agora eu vou explicar para vocês qual é o procedimento correto quando for necessário fazer alterações no quadro de horários, certo? Então vamos aqui, executando quadro de horários. Vou atualizar aqui para aparecer os quadros de horários da escola e vou pegar um como exemplo. Primeira coisa, gente, veja que não tem data final aqui desse quadro, está correto, não pode colocar a data final. Eu sei que anteriormente eu cheguei a orientar para colocar a data final, que eu também não tinha conhecimento pleno do assunto, mas eu recebi a orientação que não pode colocar a data final, apenas a data inicial. O próprio sistema, quando você fizer uma cópia desse aqui, do quadro de horários, ele vai já colocar a data final desse quadro, então não tem necessidade de vocês fazerem isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Dito isso, por que não pode mexer no quadro de horários em vigor? Vou abrir aqui, engrenagem, editar quadro de horários. Veja se esse quadro está montado aqui, todo montado. E provavelmente, quase certeza absoluta, que alguém já lançou alguma coisa aqui. O professor já deve ter lançado alguma coisa, um planejamento, a frequência. Então esse quadro não pode ser mexido mais, gente, porque ele já está com coisas vinculadas a ele. Se você mexe aqui, bagunça tudo, desconfigura e o sistema não vai entender mais, porque aquele professor que estava em determinada turma não está mais, ele não vai entender isso, ele não é um ser humano para entender dessa forma. O que ele entende são códigos, números, e o número que estava antes atrelado a determinado dado não está mais, é isso que ele não vai entender. De forma bem leiga eu estou tentando explicar para vocês, tá certo? Então, resumindo, o professor começou a lançar alguma coisa, não pode mais lançar nada, aliás, não pode mais fazer alteração no quadro, tá certo? Isso tem que ficar bem claro. Então qual é o procedimento correto? Vou vir aqui de novo, você vai vir em copiar quadro de horários, tá vendo? Na engrenagem, e copiar quadro de horários. Então esse é o procedimento correto, copiar o quadro de horários. Agora, gente, só pode copiar o quadro de horários quando os professores tiverem lançado tudo no quadro anterior. E qual é o período do quadro anterior? É o início, a data de início dele, que no caso desse aqui é 6 de março, até a data em que você for fazer a alteração, certo? Nesse caso aqui, é claro que isso aqui é um teste, eu não vou salvar porque senão vai bagunçar tudo. Mas se eu fosse salvar aqui, o quadro anterior morreria hoje. Então, de 6 de março até hoje, os professores teriam que ter lançado tudo nesse quadro. Nenhum professor pode ficar sem lançar nada, porque ele não vai conseguir mais acessar esse quadro anterior para lançar nada mais. Então, por isso que antes de você copiar, você tem que ter certeza que os professores já lançaram tudo no quadro anterior. Que isso fique bem claro, entendeu? Porque se você copiar e alguém não lançou nada, vai ficar sem lançar. Não tem como acessar mais para lançar, certo? Espero que todos tenham entendido isso aí, tá bom? Então veja, depois de todo mundo lançar, os trabalhos nesse período aqui, no caso desse teste aqui seria de 6 de março a 5 de maio, só depois de todo mundo lançar tudo nesse período, aí sim você vem aqui e faz a cópia. E observe que quando você faz a cópia, ele já encerra o quadro anterior e já cria um novo com a data a partir de um dia depois do dia que você encerrou o anterior. Entendeu? Então esse é o procedimento correto. Aí sim, gente, depois que você fizer a cópia, aí você pode na cópia fazer a alteração, entendeu? O anterior não, o anterior fica quietinho lá. Na cópia você faz a alteração. Por que você pode fazer na cópia? Porque na cópia, um exemplo, se isso aqui fosse real, a partir de amanhã não tem nada lançado ainda, Não tem nada lançado, tá tudo, o quadro está limpo. Por isso você pode mexer, porque não vai afetar ninguém. Agora, a partir do momento que esse novo quadro, alguém lança alguma coisa, o procedimento volta a ser igual ao anterior. Você não pode mais mexer nesse quadro novo. Isso quer dizer que se você fizer 10, 15, 20 alterações no ano ou mais, você vai ter que fazer um quadro para cada alteração. Um exemplo, o professor X sai de licença hoje, Saiu de licença hoje, então ele trabalhou... sai de licença amanhã, então ele trabalhou até hoje. Então você tem que fazer um quadro novo, porque vai ter que entrar um outro professor no lugar dele. Mas ele vai ficar 15 dias, não importa. Ele vai ficar 15 dias, um mês. Você vai criar um quadro novo para esses 15 dias, esse mês aí, ou 15 dias, ou um mês, ou 45 dias, não importa o período, certo? Você vai criar um quadro novo e vai colocar o novo professor
que vai cobrir esse professor que vai estar de licença, certo? Quando esse professor retornar, seja daqui a 15 dias, seja um mês ou mais, não importa. Quando ele voltar, você vai de novo fazer uma cópia desse quadro que vai estar em vigor, e aí se criar um novo quadro para realocar de novo aquele professor que estava de licença. Entendeu, gente? Então, por isso é muito importante tomar muito cuidado com essa questão de alteração, né? No quadro de horários. Veja se realmente é necessário fazer alteração, porque no sistema, toda vez que você alterar, você vai ter que ter esse trabalho aí de primeiro preencher todo o quadro anterior para depois criar um novo, tá certo? Então, essa é a forma correta de trabalhar com isso. Muito cuidado, porque é irreversível se houver um erro. Tipo assim, se você fechar um quadro, tentar acessar ele, não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. E se você mexer no quadro que está em vigor, vai bagunçar também, entendeu? Então, sigam esse procedimento aí para não haver problemas, certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula.